Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. E nessa videoaula nós estaremos abordando dois assuntos, falando sobre o primeiro reinado e as regências, tudo bem? Então, bora aqui iniciar sobre o primeiro reinado. Na última videoaula eu já tinha citado para vocês, né, sobre o processo de independência, né, da colônia francesa, espanhola e portuguesa. Temos que observar que quando Dom Pedro ele declarou a independência do Brasil, ele recebeu muita ajuda de grupos maçônicos. A gente sabe que até o próprio Dom Pedro I e Dom Pedro II, eles eram até grão-mestre, né? E o que vai acabar divergindo aí, né, do governo de Dom Pedro com os maçons? Os maçons, eles queriam dar maior autonomia para as províncias, né? O que seriam as províncias aí? Seria o que a gente conhece hoje como se fossem os estados. E o Dom Pedro, ele queria centralizar totalmente esse poder nas suas mãos. Então, por esse motivo, José Bonifácio vai ser até um dos responsáveis por acabar, vamos dizer assim, expulsando grande parte desses maçônicos aí, né, do governo de Dom Pedro I. Uma coisa que a gente já consegue observar, que um dos primeiros atos do primeiro reinado vai ser que Dom Pedro, ele vai acabar, né, instalando uma assembleia para criar uma constituição. A Constituição que nós tínhamos aqui no Brasil era uma Constituição portuguesa. Então, a partir desse momento que a gente se tornou independente, então teve essa preocupação aí, né, de trazer uma Constituição totalmente brasileira. Tá? A nossa primeira Constituição, que foi ocorrida no ano de 1823, ela tinha algumas características aí, né? Vamos dizer, um pouco diferente. Primeiramente, o poder do imperador ele seria, né, dividido com a Assembleia Geral. Só poderia votar e ser eleitos aqueles que possuíam uma renda, por esse motivo que é chamado de Constituição da Mandioca, tá? Porque essas pessoas elas deveriam ter um rendimento líquido anual do valor de 150 alqueires, que nesse caso era de farinha de mandioca. Alqueires era uma medida da época, tá bom, gente? E por que vai se utilizar, né, essa medida aí de mandioca? Até porque a gente consegue observar que durante o governo de Dom Pedro I, né, o produto que era mais consumido, né, nessa época era mandioca. Então, por esse motivo vai ficar, né, esse nome aí de Constituição da Mandioca. Além disso, eles também queriam naturalizar todos os estrangeiros, né, que ajudaram, que apoiaram na independência, né, do Brasil. E que nem eu já tinha citado para vocês, vai ser algo que os maçons eles já pediam desde o início, né, da independência, que era dar uma maior autonomia às províncias. Então a Constituição de 1823, ela acabou dando essas características aí. Claro que quando Dom Pedro ele ficou sabendo disso daí, né, ele vai tentar dissolver essa assembleia. E aí onde vai ocorrer algo que vai ser chamada Noite da Agonia, que a Câmara ela vai entrar, né, em uma sessão permanente, em que ela vai tentar, né, discutir mais de 272 artigos que ainda deveriam ser colocados aí na Constituição. Mas só para vocês terem uma ideia, eles só conseguiram aí discutir em torno de 24, vamos dizer assim, artigos. Então, assim, foi praticamente o mínimo, né? Então, Dom Pedro, no dia 12 de novembro, ele consegue, né, dissolver a Assembleia Constituinte e vamos dizer assim que ele vai acabar, né, criando uma Constituição que tenha totalmente a sua cara. Só voltando aqui, eu achei bem engraçada essa charge, porque aqui você vê uma pessoa, né, um cidadão, falando assim, mas eu sou cidadão brasileiro. Aí ele coloca aqui, né, ninguém é cidadão, ganhando só 8.000 réis fora. Lembrando que para você ser considerado, né, um cidadão, você tem que votar. E a partir desse momento você só conseguiria votar se você tivesse um rendimento de 150 alqueires. Menos do que isso, você não era considerado cidadão, tá bom? Vamos aqui então falar um pouquinho sobre a política interna de Dom Pedro I, tá bom? Uma das coisas que vai trazer bastante satisfação para a população brasileira vai ser que a nossa independência, eu já tinha dito para vocês no último vídeo, que a nossa independência ela não vai ser declarada, ela não vai ser proclamada, e sim ela vai ser comprada, né? Nesse caso, o Brasil ele vai assumir, né, uma dívida de 2 milhões de libras esterlinas, vamos dizer que Portugal ele tinha perante aos ingleses. E o Brasil vai aceitar isso daí, né? Até porque, vamos lá, pensar que Dom Pedro I era filho de Dom João VI. Então, nada mais, nada menos, ele estava aí também
vamos dizer assim, cuidando do trono português, que seria dele, né, posteriormente. Então, por esse motivo, a gente consegue observar aí, né, que os brasileiros já estão bastante inconformados, já estão bastante, vamos dizer assim, já até desconfiados dessa política aí, né, de Dom Pedro. Que nem a gente conseguiu observar, a Assembleia Constituinte, ela foi desfeita, né, então, isso daí acabou trazendo uma insatisfação mais ainda, porque era uma Constituição que teria uma característica um pouco mais liberal, e no final nela ficou uma característica mais autoritária. Ou seja, a gente praticamente trocou 6 por meia dúzia. Éramos em si dependentes, mas continuávamos ainda sendo um governo totalmente absolutista, tá bom? Nesse cenário, a gente consegue observar aí com essas insatisfações, vai acabar surgindo o que a gente conhece como a Confederação do Equador, que vai ser um conflito que vai ocorrer lá em Pernambuco. Gente, pensa num lugar, né, que é cheio de revoltas, desde o período colonial, é Pernambuco. Eita, povo do sangue quente, né? Mas vamos lá. Qual vai ser o principal motivo aí, né, da Confederação do Equador? Vai ser porque o pai de Andrada, ele vai acabar sendo eleito como governador. E por ele ter uma característica muito mais liberal, o Dom Pedro não vai gostar disso daí e vai acabar nomeando outra pessoa no lugar dele, que nesse caso seria o Francisco Paes Barreto. Isso vai trazer uma insatisfação tão grande, né, dos pernambucanos, que vai falar assim, mas como assim esse cara também quer intervir aqui na nossa política, né, provincial? E aí, quando Dom Pedro ele faz essa nomeação, o Francisco Paes Barreto, ele fica até um pouco temeroso, né, de retirar o pai de Andrada do poder. E aí Dom Pedro, com raiva, ele acaba, né, nomeando outro que também não vai tomar o poder, né, do pai de Andrada, e pai de Andrada ele vai acabar simplesmente proclamando, né, vamos dizer, a Confederação do Equador. Ou seja, ele vai estar, né, proclamando a República, né, de Pernambuco. E ele vai dar umas características aí, né, que vai lembrar muito, vamos dizer assim, as características políticas dos Estados Unidos, tá? Claro que Dom Pedro não vai aceitar isso daí facilmente e ele vai colocar, né, as tropas para poder invadir Pernambuco. Paz de Andrada ele vai acabar fugindo para a Inglaterra, né? Até porque um dos primeiros atos aí que Paz de Andrada vai acabar fazendo é mandar alguns emissários, né, para alguns países aí, para ver se eles reconheciam essa república aí pernambucana. Tá bom? Paz de Andrada acabou fugindo, né? Houve 16 mortes aí dos principais líderes, né? Que temos aí da Confederação do Equador. E entre esses personagens, um que eu não posso esquecer de falar para vocês é o Frei Caneca, porque ele já tinha participado da Revolução Pernambucana do ano de 1817, tá bom? Deixa eu ver aqui. Bem, continuando. Falando, né? Uma das principais causas aí... Opa, vamos voltar aqui novamente. Eu peguei essa charge aqui para vocês, que eu achei bem, vamos dizer assim, interessante, porque aqui você vê, né, um bando de trabalhadores e aqui tá escrito, ó, puxa, depois da independência nossa vida melhorou um bocado, né? Então é meio que uma sátira aqui, porque não sei se dá para vocês verem no vídeo, mas eles estão aqui totalmente, vamos dizer assim, sem qualquer condições de vida nenhuma, né? A situação deles, cada vez que se passa, tá mais precária ainda, tá bom? Vamos dizer aí, né, os principais motivos do final do Primeiro Império, porque o governo de Dom Pedro vai ser um governo curto, né, comparando aí a outros governos absolutistas. Primeiramente, é que no ano, né, de 1824, quando Dom Pedro ele acaba, né, criando uma nova Constituição, essa Constituição a gente consegue ver que ela é a Constituição mesmo de Dom Pedro I. Então ele vai centralizar todo o poder na mão dele, né? O poder vai ser dividido em 4, que é o legislativo, o judiciário, o executivo e o moderador. Lembrando que o poder moderador e o executivo estava na mão do imperador. E se caso algumas desses poderes entrassem em divergência, quem ia resolver seria o poder moderador. Então, nesse caso, ele tem um poder acima de tudo, né? E é ele quem manda. E nesse caso, né, quem poderia ser eleito novamente
era pessoas que tivessem alguma renda, que a gente vai chamar de voto censitário, tá? Só que essa renda aí, ela diminui um pouco comparada à primeira Constituição. Ou nesse caso, né, a gente diz que no Brasil, né, a nossa primeira Constituição seria, né, a de 1824. Essa renda, nesse caso, seria apenas de 100 mil réis, ok? Lembrando que essa moeda 100 mil réis já era uma moeda que se tínhamos desde o Brasil colônia, tá bom? No ano de 1826, Dom João VI ele acaba falecendo, né, e Dom Pedro, por ele ser o herdeiro, ele acaba abdicando do trono em favor da sua filha, né, Dona Maria da Glória, e ele promete, né, a mão da Dona Maria da Glória para o seu irmão Dom Miguel. Só que Dom Miguel, como ele tá vendo que Dom Pedro ele tá tendo muito mais preocupação em governar o Brasil do que governar Portugal, ele acaba dando um golpe de estado, né, na sua sobrinha e no seu irmão, e ele assume o poder a partir desse momento. Claro que vai ter uma briga aí, né, entre Dom Pedro I e Dom Miguel, e só para poder adiantar e ficar um pouco mais fácil aí pra gente, quem acabou vencendo esse conflito aí foi Dom Pedro I. Mas isso vai fazer com que a gente já fale aqui do tópico a seguir. Dom Pedro ele vai acabar fazendo muitos empréstimos com a Inglaterra, né? Então, falamos sobre a Confederação do Equador, né? Estamos falando aí desse conflito que ele tá tendo com Dom Miguel. Então, assim, ele só tá tendo mais gasto, né? A dívida que tinha com a própria Inglaterra, e investir esse dinheiro para que tenha um retorno financeiro, ele não tá fazendo nada disso. E pelo contrário, né? Cada vez mais aumentando o imposto aí da população brasileira. E isso vai trazer uma insatisfação muito grande para o seu governo. Até agora a gente consegue observar, né, que no governo dele, a população brasileira não está gostando de nada do que ele está fazendo, tá bom? Continuando aqui. Líbero Badaró, né, vai ser um dono de um jornal aí e vai ser um dos maiores opositores de Dom Pedro. Ele vai acabar sendo assassinado, tá? Uma coisa aí que eu quero deixar bem clara para vocês. E vai ter uma briga, uma confusão muito grande, porque vão acusar Dom Pedro, né, de ser o grande mandante aí desse assassinato de Líbero Badaró. Então, a partir desse momento, a gente vê que ele só está tendo cada vez mais setores contra, né, a sua política. Os militares também vão acabar se opondo ao imperador, até porque grande parte das promessas, né, de Dom Pedro não estavam sendo cumpridas, tá bom? Até que a gente consegue observar que no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro, não vendo mais qualquer tipo de, vamos dizer assim, qualquer tipo mais de benefício, né, de continuar aqui no Brasil, ele acaba retornando, né, para Portugal e deixa aí o trono para o seu filho de apenas 5 anos de idade, tá? Só voltando aqui um pouquinho, tá, gente? Acabei pulando essa parte aqui na empolgação, mas eu também não posso esquecer, né, um episódio muito importante que vai ser a Noite das Garrafadas, que vai ser quando Dom Pedro ele estiver retornando de viagem da região de Minas Gerais, né, e ele vindo para o Rio de Janeiro, ele vai acabar encontrando, né, conflito entre brasileiros e portugueses, apoiadores e opositores do governo dele. Esse também vai ser um dos motivos aí. Além desses daí, tudo que eu já citei para vocês, né, alguns livros de história também acabam colocando aí que a morte, né, da sua esposa, a Dona Leopoldina, tem algumas fofocas aí, mas a gente odeia falar de fofoca, né? Nós não somos fofoqueiros, mas diz assim que ela era muito amada pelo povo brasileiro e que talvez ele tenha sido responsável pela morte aí, né, de Dona Leopoldina por conta de discussões, né, essas conjugais aí, até porque ele tinha um caso com uma famosa marquesa, e isso acabou, né, fazendo com que a nossa imperatriz Dona Leopoldina, vamos dizer assim, já nas horas do parto aí, acabou sofrendo algumas complicações e isso levou ela a óbito. Então, já junto a todo esse cenário, e Dom Pedro, ele acaba não vendo outra alternativa do que, né, simplesmente abdicar aí do trono a favor do seu irmão, tá bom? Ou do seu filho, nesse caso aí eu quero dizer. Vamos lá, Dom Pedro II, nesse caso, tinha apenas 5 anos de idade e não teria como ele governar. Na nossa Constituição de 1824, dizia o seguinte: se caso
o imperador ele tivesse impossibilitado de governar, que deveria governar uma regência, né? E aí é onde a gente vai estudar o período, né, que seria o segundo tema, que é o período regencial, que vai ser de 1831 até o ano de 1840, tá? Logo de início, quando Dom Pedro ele abdica, né? A abdicação dele foi tão rápida que não teve como ele nomear uma regência trina permanente. Então, logo de início aí, né, assumiu-se uma regência trina provisória, que foi composto, né, pelo senador aqui José Joaquim de Carneiro Campos, o senador Nicolau Pereira de Campos, né, Vergueiro, e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Esse brigadeiro aqui é um título militar. A gente consegue observar, né, que aqui tem um representante de todos os setores que eram de oposição de Dom Pedro aí I, tá bom? A gente vai dizer que nessa primeira regência trina, no caso aí, tanto provisória quanto permanente, vai ter, né, uma coisa chamada avanço liberal, que vai ser o fortalecimento, né, do poder local. Então, esse poder, que até então era centralizado na mão de Dom Pedro, vai acabar, né, passando para os presidentes da província, né, o que a gente conhece hoje, que eu já citei no início do vídeo para vocês, como se fossem os estados, os governadores, tá bom? Vai ser nesse cenário que a gente já vai começar, né, a ver que os partidos políticos, eles já vão começar a se organizar. E aqui eu coloquei um esqueminha para vocês, para ficarem muito mais fácil aí para vocês entenderem, tá? Então, durante o primeiro reinado, tínhamos apenas dois partidos, o Partido Brasileiro e o Partido dos Portugueses. Só que durante o período da regência, esses partidos eles vão acabar se dividindo aqui, o que a gente vai dizer, né, em três. Temos aqui os restauradores, que o principal foco desse partido era trazer, né, vamos dizer aí, Dom Pedro I para o Brasil, para que ele governasse novamente. Temos, né, os liberais moderados, que eles queriam ter uma política, vamos dizer assim, um pouco mais centralizadora, o que não é à toa, eles vão ser o que a gente vai chamar aqui de partido conservador, tá? E temos aqui os liberais exaltados, né? Esses liberais exaltados, eles, que nem o próprio nome diz, eles queriam fragmentar esses poderes aí. Esse partido dos restauradores, eles vai acabar entrando em declínio com a morte de Dom Pedro I. Dom Pedro I, ele morre precocemente. E vai fazer assim o seguinte, esses remanescentes dos restauradores vão acabar se juntando aqui com os liberais moderados, que vai ser o partido regressista. Esse partido moderado, eu já vou me adiantar um pouco aqui, tá? Mas qualquer coisa depois eu volto só para explicar novamente. Vai ser um partido que tinha liderança de Diogo Feijó, que vai ser um personagem muito importante aí da regência. E quando o Diogo Feijó ele sobe ao poder, esse partido ele vai ter uma divisão, né? Vai ter uma cisão. E aí onde vai acabar criando, né? Os remanescentes vão se juntar com os restauradores, que vai criar o partido regressista, que era contra, né, o governo de Feijó. E vamos ter aqui os remanescentes desse partido, né? Que vai se juntar com os exaltados, né? Que vai dar aqui o que a gente conhece como partido progressista, que seria os, né, o pró, nesse caso aí, a favor de Feijó, tá bom? Falando sobre essa política aqui, eu vou deixar para citar para vocês quando a gente estiver falando sobre o segundo reinado, porque senão acaba dando um nó na cabeça de vocês, ok? Vamos lá então. Algumas leis vão acabar fortalecendo mais ainda, né? Vamos dizer assim, essa regência, né? E temos aqui a própria lei da regência, que ela tinha como, né, o principal característica fazer que fosse eleita uma regência trina permanente que deveria governar o Brasil até a maioridade de Dom Pedro II. Essa regência, ela foi composta pelo deputado José da Costa Carvalho, pelo deputado João Braulio Muniz e novamente, né, pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva. A gente consegue observar aqui que ele permanece desde a regência trina provisória, tá bom? Essa regência trina permanente, ela vai acabar nomeando Diogo Feijó, olha aqui, né, que eu citei para vocês, como ministro da Justiça. Só para vocês terem uma ideia, o Diogo Feijó ele vai ter um papel muito mais importante do que a própria regência trina permanente. Diogo Feijó ele vai ser o responsável por criar a Guarda Nacional, tá? O que seria
a Guarda Nacional? Ela visava exatamente, né, se opor ao exército, visto que a regência ela temia seus pronunciamentos políticos tanto a favor dos restauradores como a favor dos exaltados. Como os próprios militares se viraram contra Dom Pedro, então esses regentes eles tinham medo, né, de uma nova traição, vamos dizer aí, desses militares. E por esse motivo, o Diogo Feijó, o padre Diogo Feijó, ele acaba criando essa Guarda Nacional, tá? E qual era a função da Guarda Nacional? Principalmente defender a Constituição, tá? E quem era o responsável por organizar essa Guarda Nacional? Eram os municípios. Nesse caso, né, seriam aquelas províncias. Então, a gente consegue observar aí que ele está descentralizando esse poder quando ele dá essa autonomia aí para essa Guarda Nacional. Por isso que aqui nesse próximo slide eu coloquei para vocês aqui, né, o fortalecimento das elites locais. Primeiramente, como é que vai se fortalecer? Vamos lá, que eu já cito para vocês. O José Bonifácio, que nem eu já disse para vocês, que vai ser um personagem bastante importante aí no governo de Dom Pedro, ele vai ser o responsável por cuidar da tutela de Dom Pedro II. Então, ele foi o responsável pela educação de Dom Pedro II. Só que ele acabou se envolvendo, né, em um motim. E esse motim acabou sendo fracassado e acabaram pedindo a cabeça de José Bonifácio. Só que José Bonifácio, como era um cara, vamos dizer assim, bastante forte, né, dentro do governo, ele acabou não sendo destituído do poder. E por conta desse motivo, o Feijó ele vai tentar dar um golpe de Estado, tá? E de que forma ele tentava fazer, né, esse golpe de Estado? Ele queria que os regentes eles abdicassem, né, dos seus cargos e que essa vacância de poder, após a renúncia de todos os ministros, que a regência ela ficasse totalmente vaga. E a partir desse momento, a Assembleia Nacional Constituinte ela ia aprovar uma nova Constituição que seria elaborada pelo próprio Feijó e que ela ia fortalecer principalmente o executivo e ia restaurar também o seu poder. E por intervenção, né, nesse caso aí que foi do deputado Carneiro Leão, o golpe ele não foi executado. E Feijó, por conta, vamos dizer assim, que ele foi pego em flagrante, porque ele acreditava que ele, né, que ia, vamos dizer assim, através da Constituição, que ele que ia ser o grande líder, as pessoas começaram a observar que o que ele estava fazendo era um golpe e não de fato estava pensando, né, em bem maior no prol aí, né, que no caso seria fazer uma governança mais séria. A partir disso daí a gente também consegue observar, né, que vai ter um fortalecimento cada vez mais dessas elites por conta desses dois objetivos aqui que eu coloquei para vocês, né? Então essa tentativa de golpe ela foi totalmente fracassada, mas o Feijó ele conseguiu fragmentar esses poderes principalmente por conta dessas duas coisinhas aqui. O primeiro vai ser o Código de Processo Criminal, tá? Que nada mais foi do que o poder jurídico, ela vai ser entregue aos senhores rurais. Então, esses senhores, eles já tinham em sua mão a Guarda Nacional e agora eles já têm, né, o processo criminal aí. Além disso, a gente também já consegue observar que vai ter um ato adicional. O que seria esse ato adicional? O ato adicional vai ser vários atos que eles vão tentar, vamos dizer assim, ajudar, né, a governar a regência trina aí. Vai ser uma forma aí que a regência trina ela vai se utilizar para tentar governar melhor o Brasil. E teve dois atos que eu deixei aí em destaque para vocês, tá? Que eles queriam fazer com que aqueles pequenos chefes locais, eles perdessem esse poder para o presidente da província, tá? E que a regência, ela deixaria de ser trina para ser uma regência una e que ela seria eletiva. Então, que a cada 4 anos deveria se eleger, né, um novo regente. Até para evitar, vamos dizer aí, tentativa de golpes, entre outras coisas mais, né, centralização do poder, beneficiar alguns outros grupos, que nem a gente já tá vendo, né, desde o início que eu tô falando para vocês sobre a regência. Então, Diogo Feijó, ele é eleito como regente uno, tá? Eu coloquei aqui, nesse slide, né, já coloquei aqui as duas regências una, para a gente poder fazer uma pequena comparação, né, e a gente já consegue observar o quê? Que a regência de Feijó vai ser uma regência apenas de 2 anos, então vai ser uma regência muito rápida, até porque após a tentativa de golpe ele não vai ter qualquer tipo de prestígio.
Então, aqueles apoiadores que até então ele tinha, a partir desse momento, começam a virar as costas para ele. Que nem eu falei para vocês, vai ter uma cisão na política dos chimangos, que nesse caso aqui vai ser, né, a divisão desse partido político. Então, o partido político que apoiava o Padre Feijó não vai existir mais. Então, aqui, uns vão se juntar com os restauradores, que vão ser contra, né, o Feijó, e vamos ter aqui, né, os remanescentes que vão se juntar, né, com os exaltados que vão ser a favor de Feijó. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é que a grande parte aí, né, vamos dizer assim, podemos até colocar de deputados, eles eram em grande parte de conservadores e não vamos dizer assim, nesse caso, eu posso estar colocando aqui, né, do Partido Liberal. Então, isso já vai enfraquecer bastante a política de Feijó. Durante o governo de Feijó, ele vai acabar, né, sofrendo aí 2 rebeliões. A primeira vai ser a Revolução Farroupilha, mas só para vocês terem uma ideia, vai ser uma revolução que só vai ser finalizada durante o governo de Dom Pedro II, né, que vai ser na região do Rio Grande do Sul. E temos aqui a cabanagem, né, que vai ocorrer aí na região do Pará, ok? Além desses problemas todos que ele tá, vamos dizer assim, sofrendo, ele acaba fazendo assim o seguinte, ele sabe que não tem mais qualquer tipo de forma para que ele permaneça nessa regência, e ele vai acabar oferecendo, né, o cargo. Nesse caso aqui faltou um G, deixa eu arrumar aqui para vocês. Nesse caso, ele vai oferecer o cargo de ministro da Justiça ao seu maior opositor, que era Araújo Lima. E por qual motivo ele vai acabar entregando esse cargo? Porque quando Feijó renunciasse, quem ia assumir, né, nesse caso a regência, seria Araújo Lima. Então eu falo assim, já ouviu falar naquele famoso presente de grego? Foi mais ou menos isso que Feijó ele acabou fazendo, tá? Feijó ele acaba renunciando ao cargo de regente, que nem eu falei para vocês, quem acaba assumindo provisoriamente vai ser Araújo Lima. Só uma curiosidade, quem tiver a oportunidade, depois que essa pandemia acabar aí, né? Lá na Igreja da Sé tem a sepultura, né? De Diogo Feijó. E lá eles fazem um pequeno tour. Então, assim, foi um cara bastante importante aí na nossa história. E tá enterrado ali na catedral. Enterrado não, sepultado, né? Na Catedral da Sé. Então, quem tiver a oportunidade de conhecer, claro, esperem essa pandemia passar, que vale muito a pena a visita, tá bom? Voltando aqui falando sobre o governo de Araújo Lima. Deixa eu só voltar aqui que eu acabei esquecendo. Peguei essa charge aqui para vocês, que eu achei bem bacaninha, né? Que é o maestro, né? Passando o bastão para o Diogo Feijó, que é o padre Diogo Feijó. O país é seu, pode regê-lo, né? Esse cara, ele lutou tanto, tentou fazer golpe, entre outras coisas, e quando vai para governar, fica apenas 2 anos. Governo de Araújo Lima, né? Ele vai assumir provisoriamente, mas depois ele vai acabar sendo eleito, né, regente. Durante o governo dele é que vai acabar ocorrendo, né, as maiores rebeliões, que eu estarei gravando numa videoaula para vocês só sobre rebeliões, tá? Então vai ocorrer a cabanagem, a Revolução Farroupilha, que eu já tinha citado para vocês aqui, né? E ele também vai sofrer a Sabinada na Bahia e a Balaiada no Maranhão, tá bom? A Sabinada, ela vai ter como principal questionamento o seguinte, que eles queriam se tornar independente enquanto Dom Pedro II não governasse o Brasil. Essa daqui eu acho que é uma das revoltas que faz até com que, né, vamos dizer assim, o golpe da maioridade acabe até vamos dizer assim, sendo viável, né, porque era um bando de estado tentando se tornar independente aí. Mas voltando aqui, que isso daí é assunto para uma próxima videoaula. Uma das primeiras atitudes aqui de Araújo Lima vai ser anular todas aquelas leis que davam maior autonomia às províncias, tá? E ele vai tentar centralizar cada vez mais o poder na mão do regente. E a Guarda Nacional, que até então era das províncias, daqueles famosos coronéis, que nós iremos falar muito, né, sobre esses personagens, coronéis, né? A Guarda Nacional agora ela vai ficar subordinada totalmente ao Estado, tá? Vai ser através desse cenário que vai acabar se criando algo chamado que era o Clube da Maioridade, que eles tinham como principal objetivo fazer com que Dom Pedro II, que até então tinha 14 anos, ele pudesse vir assumir a coroa
brasileira. Dizem que eles chegaram em Dom Pedro, perguntaram se Dom Pedro se sentia capaz, né, de governar o Brasil, e ele disse que sim, né, que estaria pronto para governar. E a partir desse momento a gente vê que vai ser lançado um golpe da maioridade. Por que um golpe da maioridade? Simplesmente porque, né, a gente vê que esses partidários, eles passaram por cima da Constituição, né, até porque ninguém é maior com 14 anos de idade, simplesmente emanciparam Dom Pedro II, né, e acabaram entregando a coroa para ele, tá bom? Dom Pedro, ele vai ser coroado imperador em dezembro do ano de 1840, tá? Com o título de Dom Pedro II. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aí no comentário, tá bom? Que eu estarei respondendo para vocês. Que nem eu já citei para vocês ao longo do vídeo, a nossa próxima videoaula eu estarei falando com vocês sobre as rebeliões, tá bom? Que ocorreu aí durante o período da regência, tá? Beijo, beijo, turma. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.